Eu voltei para casa mais cedo da minha viagem com as meninas para surpreender meu marido e o ouvi no telefone. Casamento é um pesadelo completo, mano. Eu acordo todo dia arrependido da minha decisão. Se não fosse pelo dinheiro da família dela, eu já teria ido embora. Nós tínhamos acabado de celebrar nosso 3º aniversário de casamento. Saí silenciosamente e voltei no horário normal, cumprimentando-o com um beijo. 5 dias depois, ele me ligou 27 vezes em 1 hora porque entendeu o que eu fiz. Eu nem sei por onde começar. Minhas mãos estão literalmente tremendo enquanto escrevo isso no meu celular. Já apaguei e reescrevi esse post umas 7 vezes. Todos na casa estão dormindo, e eu estou sentada aqui no banheiro com o chuveiro ligado para que Connor não me ouça chorando. Connor e eu estamos casados há 3 anos. Ele sempre me pareceu tão genuíno em comparação com os caras que eu costumava conhecer nos círculos sociais da minha família. Minha família tem dinheiro. Não somos absurdamente ricos, mas confortáveis o suficiente para que eu nunca tenha precisado me preocupar com contas. Connor vem de uma família de classe média. No fim de semana passado, renovamos nossos votos em uma pequena cerimônia apenas com nossos amigos e familiares mais próximos. Ele literalmente chorou ao ler seus votos para mim. Vocês choraram. Ele disse que eu era a melhor coisa que já aconteceu na vida dele. Enfim, eu estava em uma viagem para Nashville com minhas 3 melhores amigas da faculdade. Nós planejamos essa viagem por meses. Tínhamos várias atividades programadas, dias de spa, degustações de vinho, conhecer aquele novo bar no terraço que todo mundo estava postando no TikTok. Mas no 2º dia, Scarlett teve intoxicação alimentar por causa de um restaurante duvidoso de frango picante. E Tina teve uma emergência que precisou resolver à distância. A viagem começou a desmoronar, então decidimos encurtá-la. Eu pensei, perfeito, ótima oportunidade para surpreender Connor. Ele sempre diz o quanto sente minha falta quando estou fora. Sempre me manda selfies no nosso sofá com aqueles olhos de cachorro triste, dizendo queria que você estivesse aqui. Então peguei um voo mais cedo. Passei para comprar os nachos favoritos dele naquele restaurante pequeno perto de casa e um tipo de cerveja artesanal que ele andava obcecado. Eu estava tão animada para surpreendê-lo. Na minha cabeça, eu imaginava o rosto dele se iluminando ao me ver. Entrei pela garagem usando meu código para pegá-lo de surpresa. Nossa casa tem um layout estranho, onde não dá para ver a sala de estar da entrada. Ouvi ele falando no andar de cima, no quarto de jogos. Claramente no telefone, porque eu não ouvi mais ninguém. Então deixei a comida na cozinha e subi as escadas silenciosamente, achando que ia surpreendê-lo no meio da ligação. E então eu ouvi. Casamento é um pesadelo completo, mano. Eu acordo todo dia arrependido da minha decisão. Eu congelei nas escadas. Meu coração literalmente parou. Achei que talvez ele estivesse brincando com um amigo. Então eu esperei a risada. Mas não houve risada. Se não fosse pelo dinheiro da família dela, eu já teria ido embora. A única coisa boa dessa situação toda é que eu não preciso me preocupar com aluguel ou contas. Eu podia sentir meu coração se partindo ao meio enquanto estava ali parada. A renovação de votos no fim de semana passado? Foi pura tortura, cara. Tive que ficar lá fingindo todo aquele romance enquanto a família dela se emocionava. Mas eu já melhorei na atuação. Coisa digna de Oscar. Ele riu. Depois realmente riu. Mas olha, preço pequeno a se pagar pelo estilo de vida, né? O pai dela tá falando de me trazer para os negócios da família no ano que vem. Quando eu estiver estabelecido lá, vou ter mais opções. Mais opções do que só ser o marido da esposa rica, ponto. A esposa rica. É assim que ele me chama pelas costas. 3 anos de casamento e eu sou só a esposa rica para ele. Não sei como consegui, mas desci as escadas em silêncio, peguei a comida e a cerveja e saí de casa. Fiquei sentada no estacionamento por quase 2 horas, só chorando. Minha maquiagem estava destruída, e uma senhora idosa bateu na janela do meu carro para perguntar se eu precisava de ajuda. Eu disse a ela que meu cachorro tinha morrido. A primeira de muitas mentiras que contei naquele dia. Devolvi a comida no restaurante e disse que meu marido não estava se sentindo bem. Mandei mensagem para as meninas dizendo que eu tinha decidido ir para um hotel perto do aeroporto para colocar o trabalho em dia antes de voltar para Nashville no dia seguinte. Dirigi por horas, tentando entender o que fazer. Cada memória do nosso relacionamento passou pela minha cabeça com essa nova perspectiva horrível. Todas as vezes que ele insistiu em pagar o jantar, mas só quando era em lugares baratos. Como ele relutou em aceitar minha ajuda com os empréstimos estudantis até eu praticamente forçá-lo. Nosso presente de aniversário dos pais dele foi uma placa de madeira gravada com a frase onde sua história começa. Olhei para ela hoje de manhã, tomando café, achando que nossa história estava começando um novo capítulo. Mas, na verdade, nossa história era só uma transação financeira para Connor. Decidi voltar para Nashville. Passei os 3 dias seguintes fingindo que estava tudo bem com minhas amigas, bebendo muito vinho todas as noites. Depois voltei para casa no horário normal e o cumprimentei com um beijo. 5 dias. 5 dias vivendo essa mentira. 5 noites dormindo ao lado de alguém que se arrepende de acordar ao meu lado.
5 dias analisando cada interação que tivemos, tentando descobrir o que era real e o que fazia parte da sua performance digna de Oscar. Comecei a observar nossas contas. Connor tem feito retiradas estranhas. Nada grande, mas tipo $200 aqui, 300 ali. Sempre abaixo do limite que combinamos que exigiria uma conversa. Onde esse dinheiro está indo? Ele está juntando dinheiro para fugir? Ele tem outra pessoa? Meu Deus, ele tem outra pessoa? Tem alguém com quem ele ri sobre mim? Que sabe que sou só a esposa rica para ele. Ainda não contei para ninguém. Nem para minhas amigas. Nem para minha família. Especialmente para minha família. Meu pai adora Connor. Sempre diz que ele é o filho que nunca teve. Isso partiria o coração dele se soubesse que Connor só o vê como um caixa eletrônico. Mas estou fazendo mudanças sutis. Ontem, acidentalmente, deixei uma aba aberta no computador mostrando minha conta bancária separada. Hoje de manhã, mencionei que meu pai está reconsiderando alguns investimentos por causa da economia. E está funcionando. Connor está nervoso. Hoje, enquanto eu estava fora, ele me ligou 27 vezes em 1 hora. Quando liguei de volta, ele estava desesperado, perguntando se estava tudo bem, se eu estava chateada, se algo tinha acontecido com minha família. Fingi normalidade. Disse que o celular estava na bolsa enquanto eu fazia compras. Perguntei por que ele achava que algo estava errado. O silêncio dele foi ensurdecedor. Agora estou aqui, trancada no banheiro com o chuveiro ligado, tentando decidir o que fazer. Eu sei que preciso confrontá-lo, mas também preciso ser inteligente. Temos contas conjuntas. Meu erro. Então acho que vou continuar jogando. 3 anos de mentiras? Posso aguentar algumas semanas. Agora preciso ir. O chuveiro já está ligado há 45 minutos e Connor pode desconfiar. Vou sair, beijar meu marido de boa noite e planejar minha saída. Eu li cada um dos comentários e vocês me deram a força para passar por essas últimas 2 semanas sem desmoronar completamente. Desculpem pela demora em atualizar. Tenho sido cautelosa com minha atividade online desde que Connor desenvolveu esse estranho hábito de olhar casualmente para o meu celular sempre que está por perto. Já se passaram 14 dias desde que ouvi meu marido, com quem estou casada há 3 anos, dizendo ao amigo dele que nosso casamento é um pesadelo e que eu sou apenas o passe dele para uma vida financeiramente confortável. 14 dias dormindo ao lado de alguém que aparentemente se arrepende de acordar ao meu lado todas as manhãs. 14 dias da atuação mais exaustiva da minha vida. No dia seguinte à minha última postagem, decidi que precisava ser metódica. Nada de reações emocionais, nada de confrontos. Pelo menos, não até que eu tivesse tudo perfeitamente alinhado. Fiz uma lista. Eu sou o tipo de pessoa que faz listas quando está estressada. Listei tudo o que precisava fazer. Garantir minha situação financeira. Reunir provas do verdadeiro caráter dele. Não por razões legais, mas para quando inevitavelmente minha família começar a fazer perguntas. Descobrir até onde vai o nível da sua enganação. Preparar uma estratégia de saída. Construir uma rede de apoio sem revelar tudo de imediato. A primeira coisa que fiz foi ligar para meu banco pessoal, aquele cuja conta ele não tem acesso, e aumentar as medidas de segurança. Mudei todas as senhas, adicionei perguntas de segurança verbais e deixei claro que eles não deveriam discutir minha conta com ninguém além de mim. Depois comecei a transferir dinheiro lentamente de nossas contas conjuntas para a minha conta pessoal. Nada drástico, apenas pequenas quantias por dia, o suficiente para não levantar suspeitas imediatamente. Isso é errado? Talvez. Mas descobrir que seu marido é um interesseiro mentiroso muda sua perspectiva sobre o que é justo. Quanto à viagem de reconexão que Connor sugeriu, aceitei, mas sugeri que fossemos para a cabana rústica que minha família tem à beira do lago, em vez do resort de luxo que ele tinha em mente. O olhar dele, gente. Ele se recuperou rápido dizendo, o que te faz feliz, amor, mas eu vi aquele relance de decepção. De repente, tudo começou a fazer sentido. Como ele sempre empurra as opções mais caras quando sabe que minha família pode bancar, mas se torna super econômico quando o dinheiro sai das nossas contas. A viagem para a cabana foi reveladora de maneiras que eu não esperava. O Wi-Fi mal funciona lá, e Connor passou quase todo o fim de semana checando o celular e reclamando do sinal ruim. Ele ficava indo até o fim do pier, onde às vezes dá para pegar um pouco de sinal. Em um desses momentos, o segui silenciosamente e ouvi ele dizendo para alguém que estava enlouquecendo por estar preso no meio do nada e que compensaria isso quando voltasse. Com quem ele estava falando e o que exatamente ele estava planejando compensar. Quando voltamos para casa no domingo à noite, ele imediatamente disse que precisava ir ao Walmart comprar umas coisas para o trabalho no dia seguinte. Ele ficou fora por mais de 2 horas. O Walmart fica a 12 minutos da nossa casa. Mais tarde, chequei o app do nosso cartão de crédito conjunto e não havia nenhuma cobrança do Walmart.
mas havia uma cobrança de $60 em um bar do outro lado da cidade. Durante a viagem, mencionei acidentalmente que meu pai estava considerando uma aposentadoria antecipada devido a problemas de saúde, completamente inventados, e que talvez diminuísse algumas operações da empresa. Connor passou a hora seguinte fazendo perguntas cada vez mais detalhadas sobre os planos do meu pai, os fundos da família e nossa segurança financeira futura. Quase nenhuma palavra sobre os supostos problemas de saúde do meu pai. Foi como assistir alguém arrancar a própria máscara sem perceber. Também comecei a vasculhar nosso histórico financeiro, e o que encontrei me deixou fisicamente enjoada. Nos últimos 3 anos, Connor retirou quase $17 mil de nossas contas conjuntas para supostas despesas comerciais e investimentos. Dinheiro que nunca retornou e que ele não consegue explicar direito. Há um padrão de grandes saques antes de ele visitar sua cidade natal, sugerindo que ele está sustentando alguém ou alguma coisa lá sem meu conhecimento. Na semana passada, revirei a mesa de cabeceira dele enquanto ele estava na academia. Algo que nunca pensei que faria, mas tempos desesperados exigem medidas desesperadas. Lá dentro, encontrei um segundo celular, um desses pré-pagos baratos do Target. Ele estava protegido por senha, mas Connor, como sempre esquece suas senhas, tinha anotado o código num post-it colado na parte de trás. O telefone só tinha um contato salvo. Havia dezenas de mensagens combinando encontros e falando sobre dinheiro. Algumas mencionavam o plano de longo prazo e manter o rumo. Uma mensagem de 3 meses atrás dizia literalmente, só mais 2 anos e estaremos tranquilos. 2 anos até o quê? Fotografei tudo com meu celular antes de colocar tudo de volta exatamente como encontrei. A guerra psicológica é a parte mais estranha de tudo isso. Tenho alterado levemente meu comportamento, sendo um pouco menos carinhosa, atendendo mais ligações em particular, mencionando conversas casuais com nosso advogado da família. Nada de confrontos, só mudanças sutis. E Connor está enlouquecendo. Há 2 noites, ele revirou meu armário enquanto eu tomava banho. Só percebi porque ele deixou minhas botas fora da ordem em que costumo organizá-las. Sim, sou dessas que alinham os sapatos de um jeito específico. Quando saí do banho e vi, não falei nada. Apenas os reorganizei enquanto ele observava da cama, fingindo mexer no celular. Ontem, o peguei fuçando o histórico de buscas do meu iPad enquanto eu preparava o jantar. Deixei de propósito pesquisas sobre sinais de que seu marido está traindo, e contas bancárias separadas no casamento para ele encontrar. Quando entrei na sala, ele praticamente jogou o iPad no sofá e começou a falar aleatoriamente sobre como adorava a lasanha que eu estava fazendo, sendo que eu claramente estava fazendo stir-fry. Nosso refrigerador tem feito um barulho estranho há meses, e Connor sempre dizia que ia consertá-lo. Ontem, mencionei casualmente que talvez devêssemos simplesmente comprar um novo. Ele imediatamente entrou no modo mestre do reparo, passando 2 horas tentando consertá-lo. De repente, todas as tarefas domésticas que ele adiou por meses estão sendo feitas. A porta do banheiro que rangia desde o último Natal? Consertada. A luz da varanda queimada? Substituída. A mesa da cozinha que balançava? Estabilizada. E eu, só observando e esperando pelo momento certo. É como assistir alguém tentando freneticamente provar seu valor. Comecei a almoçar com Loretta 1 vez por semana. Ela é minha melhor amiga desde a faculdade e a única pessoa para quem contei o que está acontecendo. Inicialmente ela ficou chocada, depois furiosa em meu nome, e agora se tornou minha cúmplice e confidente. Ela me ajudou a criar uma conta de e-mail separada que Connor não conhece e sugeriu que eu começasse a documentar tudo. Na última quarta-feira eu estava trabalhando até tarde em uma reunião com um cliente. Na verdade, eu estava apenas sentada em um Starbucks, rolando pelo fórum Survive Infidelity e anotando algumas coisas. E então Connor apareceu de surpresa com o jantar. Ele nunca fez isso em 3 anos de casamento. Ele disse que apenas sentia minha falta, mas passou todo o jantar improvisado me interrogando sobre uma ligação que ouviu entre mim e Loretta, na qual eu mencionava algo sobre grandes mudanças. A ligação, na verdade, era sobre a possibilidade de reformarmos o quarto de hóspedes, mas ele não precisa saber disso. Então aconteceu o incidente das 27 ligações, que mencionei brevemente no meu último post. Agora percebo o que o desencadeou. Naquela manhã, deixei algumas impressões da nossa conta conjunta na minha mesa, mostrando os grandes saques que ele fez no último ano. Eu não o confrontei sobre isso, apenas deixei os papéis ali. Quando cheguei em casa naquela noite, percebi que os papéis estavam em uma posição diferente. Ele os viu, entrou em pânico, e foi por isso que me bombardeou com ligações enquanto eu estava em reuniões. Quando finalmente liguei de volta após a 27ª chamada, a conversa foi assim: Oi, qual a emergência? Meu telefone estava na mesa durante as reuniões. Connor respirando pesado, nenhuma emergência, só. Está tudo bem com você? Com a gente? Você tem estado diferente desde que voltou de Nashville. Diferente como? Não sei. Apenas distante.
E você tem feito muitas ligações privadas e mencionou algo sobre seu pai reconsiderar os planos de negócios dele. Estou preocupado com você. Percebe como ele deslizou uma preocupação sobre os negócios do meu pai no meio da suposta preocupação comigo? Clássico Connor, e eu nunca havia percebido isso antes. Está tudo bem. Só estou ocupada com o trabalho. Porque algo estaria errado. O silêncio do outro lado foi tão longo que achei que a ligação tinha caído. Sem motivo. Eu só te amo, só isso. Eu também te amo. A maior mentira que já contei. Depois que desligamos, fiquei sentada no carro e chorei por quase 1 hora. Não porque estou triste pelo fim do casamento, mas porque estou de luto pelo relacionamento que pensei que tinha. O Connor por quem me apaixonei não existe. Ele é um personagem interpretado por um homem que me vê como nada além de uma conta bancária com um corpo acoplado. Na noite passada, ele sugeriu que renovássemos nossos votos mais uma vez para nossos pais, que não puderam comparecer à primeira cerimônia. Quando perguntei por que esse interesse repentino em renovar votos que já havíamos renovado há 2 semanas, ele gaguejou algo sobre celebrar nosso amor com todos que são importantes para nós. Ele está em pânico com a possibilidade de sua fonte de dinheiro secar e quer garantir sua posição com minha família. Sorri e disse, talvez no próximo ano. O alívio no rosto dele foi palpável. O que ele não sabe é que já falei com o advogado. Não nosso advogado da família, mas alguém recomendado por Loretta que não circula no nosso meio social. Tenho uma reunião na próxima semana para discutir minhas opções. Já documentei as discrepâncias financeiras. Guardei meus documentos pessoais mais importantes e relíquias de família insubstituíveis, levando-os para a casa de uma amiga para uma sessão de fotos para o Instagram. Outra mentira. Mas ei, aprendi com o mestre. Algo estranho aconteceu esta manhã. Eu estava me arrumando para o trabalho quando Connor veio por trás de mim no banheiro, me abraçou e começou a chorar. Chorar de verdade. Disse que sentia que estava me perdendo e não sabia por quê. Por um segundo, quase desmoronei e o confrontei ali mesmo. Mas então me lembrei da conversa que ouvi. Lembrei-me dele rindo sobre sua performance digna de Oscar. E apenas dei um tapinha no braço dele e disse que estava tudo bem. Só estava ocupada com o trabalho. As lágrimas dele secaram de forma surpreendentemente rápida quando mencionei que talvez precisássemos adiar nossa viagem para Nova York no mês que vem. A viagem na qual ficaríamos naquele hotel 5 estrelas que a amiga influenciadora dele recomendou. Engraçado como a crise emocional dele evaporou ao ouvir que uma experiência luxuosa poderia escapar das mãos. O confronto está chegando. Estou quase pronta. Mas quero que ele sue um pouco mais. Quero que ele sinta o chão tremendo sob seus pés sem entender o porquê. Quero que ele experimente apenas uma fração da incerteza e traição que tenho sentido. Isso é mesquinho? Talvez. Mas quando alguém destrói toda a sua realidade, acho que você tem direito a um pouco de mesquinhez. Edith, para quem está perguntando se temos filhos. Felizmente não. Connor sempre tinha mais uma coisa que queria realizar antes de começar uma família. Agora percebo que essa mais uma coisa era se estabelecer. O suficiente para sair com metade dos meus bens. Edit 2. Connor acabou de mandar uma mensagem perguntando se podemos jantar na casa dos meus pais neste fim de semana. Diz que sente falta deles. Aposto que sim. Segunda atualização. Ei, pessoal. Faz cerca de 1 mês desde minha última atualização e tanta coisa aconteceu. Primeiro, obrigada por todo o apoio e conselhos. Li todos os comentários, até os que questionavam meus métodos. Acreditem, eu mesma questionei cada passo do caminho. Então, retomando de onde paramos depois de descobrir que Connor estava desviando dinheiro de nossas contas em segredo e só estava comigo pelos contatos da minha família. Passei semanas coletando informações discretamente e preparando minha estratégia de saída. Eu planejava confrontá-lo depois que tivesse absolutamente tudo pronto, mas a vida tinha outros planos. Lembram daquele jantar na casa dos meus pais que Connor estava tão ansioso para ter? Fomos no último fim de semana e foi revelador. Connor estava em modo charme total. Elogiou as novas cortinas da minha mãe, fez perguntas detalhadas ao meu pai sobre seu jogo de golfe. Até se ofereceu para ajudar minha irmã a configurar seu novo sistema sano. Para qualquer um que estivesse observando, ele era o genro perfeito. Mas agora que eu sabia o que procurar, conseguia ver o cálculo por trás de cada interação. Durante o jantar, Connor mencionou casualmente que estava pesquisando imóveis para investimento no bairro dos meus pais. Meu pai, abençoado seja, imediatamente começou a falar sobre como os valores das propriedades na área estavam previstos para subir 20% nos próximos 5 anos. Os olhos de Connor literalmente brilharam. Não estou exagerando. Foi como ver uma máquina caça-níqueis acertar o jackpot. Naquela noite, quando voltamos para casa, encontrei ele no nosso iPad olhando propriedades muito acima da nossa faixa de preço. Quando perguntei como poderíamos pagar por elas, ele sorriu e disse que meu pai havia mencionado ajudar com o pagamento da entrada. Meu pai não tinha dito nada disso. Na manhã seguinte, tive minha reunião com a advogada que Loretta recomendou. Ela foi incrível, direta, prestativa e detalhista.
Me ajudou a entender exatamente o que eu tinha direito e o que Connor poderia tentar reivindicar. A boa notícia: nosso acordo pré-nupcial oferece alguma proteção, embora não tanta quanto eu gostaria. A melhor notícia: a análise financeira revelou um padrão de enganação que poderia potencialmente invalidar partes do acordo pré-nupcial. Enquanto eu estava na reunião com a advogada, Connor aparentemente teve um colapso total em casa. Eu tinha deixado meu laptop aberto naquela manhã com uma aba do navegador mostrando passagens para a casa da minha prima na Califórnia, parte do meu plano de saída. Quando cheguei em casa, Connor tinha preparado um jantar elaborado com tudo o que eu mais gosto: vinho, velas, o pacote completo. Ele estava se esforçando tanto para ser encantador, mas havia um tom de desespero em tudo. As mãos dele tremiam enquanto servia o vinho. Durante o jantar, ele ficava soltando esses comentários estranhos sobre o quanto ama nossa vida juntos, o quanto é grato por mim, não pela minha família, especificamente por mim, e como nunca esteve tão feliz. Era como assistir alguém atuar um papel para o qual ainda não tinha decorado todas as falas. E então veio a bomba. Ele sugeriu que começássemos a tentar ter um bebê agora mesmo. Isso vindo do homem que passou 3 anos arrumando desculpas para adiar a criação de uma família. Eu quase engasguei com o vinho. Perguntei por que a mudança repentina de ideia. Connor fez um discurso sobre perceber o que realmente importa na vida e como ele finalmente está pronto para o próximo passo da nossa jornada juntos. Ele chegou a lacrimejar. Pessoal, digno de um Oscar. Eu sorri e disse: que coincidência, porque eu também tenho pensado muito sobre o nosso futuro. A esperança que brilhou no rosto dele foi quase triste. Continuei: na verdade, venho refletindo bastante sobre nosso relacionamento desde que voltei de Nashville. A esperança desapareceu, dando lugar a algo mais próximo do pânico. Ele pegou a taça de vinho tão rápido que quase derrubou tudo. Ele perguntou que tipo de reflexões. Foi quando decidi começar a colocar minhas cartas na mesa. Não todas, mas o suficiente para vê-lo se contorcer. Eu disse que estava pensando sobre honestidade no casamento. Sobre o que as pessoas realmente querem versus o que dizem querer. O rosto de Connor ficou tão pálido que achei que ele fosse desmaiar. Ele perguntou o que eu queria dizer com aquilo. Em vez de responder diretamente, perguntei se ele se lembrava do que disse nos votos da nossa renovação. Sobre como me conhecer foi a melhor coisa que já aconteceu na vida dele. Ele assentiu, tentando um sorriso que mais parecia um esgar de dor. Perguntei se ele realmente quis dizer aquilo. Claro que quis, ele disse, estendendo a mão para segurar a minha. Eu quis dizer cada palavra. Eu lentamente afastei minha mão. Isso é interessante, porque eu jurava ter ouvido você dizer para Dani que a renovação dos votos foi uma tortura e que você teve que inventar um monte de baboseira romântica enquanto minha família assistia. A cor sumiu completamente do rosto dele. A boca abriu e fechou várias vezes, mas nenhum som saiu. Quando ele finalmente tentou falar, continuei. Ou talvez eu tenha ouvido errado. Talvez você não tenha chamado o nosso casamento de pesadelo e dito que acorda todos os dias se arrependendo da decisão. Talvez eu tenha imaginado a parte em que você disse que a única coisa boa do nosso relacionamento é o dinheiro da minha família. Connor derrubou a taça de vinho então, fazendo o líquido vermelho se espalhar pela nossa toalha branca de mesa. Ele nem se mexeu para limpar, apenas me encarou com uma expressão de puro horror quando perguntou. Quando ouvi, respondi: quando cheguei mais cedo de Nashville para te fazer uma surpresa. Surpresa, amor, você entendeu tudo errado. Ele começou, assumindo aquele tom tranquilizador que usa quando acha que estou sendo emocional. Eu só estava desabafando com Dani sobre uma fase difícil. Todo mundo diz coisas que não quer dizer quando está frustrado. Uma fase difícil? Repeti. Interessante. E qual parte foi o mal-entendido? A parte em que você me chamou de esposa do dinheiro? Ou a parte em que disse que só está comigo até estar estabelecido o suficiente para ter opções? O rosto dele ficou pálido e depois acinzentado. Ele claramente não tinha percebido o quanto eu tinha ouvido. Começou a gaguejar que tudo tinha sido tirado completamente fora de contexto. Então, por favor, Connor, explique o contexto em que dizer ao seu amigo que nosso casamento é um pesadelo e que você só está comigo por dinheiro faz sentido. Ele não conseguiu, claro. Em vez disso, mudou de tática, indo da negação para um pedido de desculpas choroso em questão de segundos. Alegou que estava passando por uma crise pessoal quando ouvi, que não queria dizer nada daquilo, que me amava mais do que tudo. Eu apenas fiquei sentada ali, assistindo aquela performance com novos olhos. Todas as coisas que antes eu achava sinceras, os olhares ternos, as declarações apaixonadas, os momentos de vulnerabilidade, agora pareciam movimentos cuidadosamente calculados em um golpe de longo prazo. Você vai me deixar? Ele finalmente perguntou. Ainda não decidi, menti. Claro que já tinha decidido. Mas ele não precisava saber disso ainda. O que se seguiu foram 2 semanas da manipulação emocional mais exaustiva que já experimentei. Connor usou todas as cartas possíveis. Mandava flores para o meu escritório todos os dias, acompanhadas de bilhetes cada vez mais desesperados. Entrou em contato com meus pais, alegando estar preocupado com minha mudança repentina de comportamento.
Sugeriu terapia de casal. Irônico, vindo de alguém que achava nosso casamento um pesadelo. Ele até procurou Loreta, tentando convencê-la a me fazer mudar de ideia. O detalhe mais revelador: durante toda a sua campanha para salvar nosso casamento, ele nunca mencionou a situação financeira da minha família. Era como se estivesse cuidadosamente evitando o assunto que sempre o motivou. Enquanto isso, continuei executando meu plano. Transferi o restante do dinheiro das nossas contas conjuntas para minhas contas pessoais seguras. Falei com o consultor financeiro da minha família para garantir que Connor não tivesse acesso a nenhum dos ativos. Separei itens essenciais e insubstituíveis e os levei para um depósito do qual ele não tem conhecimento. Também tive uma conversa privada com meus pais, uma das coisas mais difíceis que já fiz. Meu pai sempre viu Connor como filho que nunca teve, e minha mãe o adorava por supostamente me fazer feliz. Contar a eles que o genro querido era um golpista, interessado apenas no dinheiro e nas conexões da nossa família, quase os destruiu. Meu pai queria confrontá-lo na hora, mas convenci os dois a seguirem meu plano por mais um tempo. O lava-louças quebrou há 3 dias. Oportunidade perfeita, não? Connor imediatamente se ofereceu para chamar alguém para consertá-lo, algo incomum, já que normalmente reclama dos custos de reparo. Sugeri que comprássemos um novo, e ele concordou sem sequer perguntar o preço. Agora ele está desesperado para parecer despreocupado com dinheiro. Ontem à noite fomos a um jantar na casa da minha amiga Scarlett. Connor sempre achou Scarlett exagerada, segundo suas palavras, por conta da personalidade forte e das opiniões sem filtro. Mas ontem ele estava pendurado em cada palavra dela, rindo de todas as suas piadas. Até elogiando os vídeos de dança do TikTok que antes dizia serem constrangedores para a idade dela. No meio do jantar, o namorado de Scarlett, Lucas, que não sabe nada da minha situação, mencionou casualmente uma notícia sobre um cara que enganou a esposa rica por anos. Todos riram, comentando como era idiota achar que poderia se safar daquilo. Todos, exceto Connor, que de repente ficou muito interessado no próprio purê de batatas. Quando Lucas perguntou o que ele achava da história, Connor murmurou algo sobre como nem todos os relacionamentos são o que parecem na superfície. A mesa ficou em silêncio. Senti o olhar de Scarlett em mim, confusa com a tensão repentina. Apenas sorri e pedi para ela me passar o sal. No caminho para casa, Connor ficou estranhamente quieto. Quando entramos na garagem, ele se virou para mim com um olhar desesperado e perguntou se estava tudo bem entre nós. Não sei do que você está falando, respondi. As coisas estão estranhas há semanas, e eu não consigo me livrar da sensação de que algo está muito errado. Olhei diretamente nos olhos dele e disse: talvez você devesse conferir sua consciência se está sentindo que algo está errado. Ele se encolheu como se eu tivesse lhe dado um tapa. Esta manhã o encontrei olhando nosso álbum de casamento, algo que ele não via há anos. Ele disse que estava nostálgico, mas o pânico em seus olhos contava outra história. Ele está tentando encontrar pistas sobre o quanto eu sei e o que estou planejando fazer a respeito. Marquei uma reunião com meus pais e o consultor financeiro da família para amanhã. Connor acha que se trata de alguma questão rotineira de confiança, mas, na verdade, é para removê-lo formalmente como beneficiário de várias contas e discutir as implicações do nosso iminente divórcio. Já avisei meus pais para agirem normalmente até depois da reunião. Eu nem estou mais com raiva. Estou apenas cansada. Cansada da encenação. Cansada de vê-lo se esforçar para manter sua fachada. Cansada de fingir que não sei que todo o nosso casamento foi uma transação comercial para ele. Hoje à noite, Connor sugeriu que fizéssemos uma segunda lua de mel para nos reconectar. Ele me mostrou fotos de um resort ridiculamente caro em Bali no celular, falando sobre piscinas infinitas e praias particulares. A antiga eu teria ficado encantada. A nova eu apenas se perguntou quanto do dinheiro da minha família ele estava planejando gastar nessa última tentativa desesperada. Sorri e disse a ele que parecia maravilhoso, mas que talvez devêssemos conversar sobre isso depois da reunião com meus pais amanhã. O alívio no rosto dele foi imediato. Ele claramente acha que ainda tem tempo para consertar o que está quebrado. Ele não percebe que a essa hora amanhã, seu mundo cuidadosamente construído estará em pedaços. A reunião com meus pais e o consultor financeiro está marcada para as 10 horas. Às 11 horas, ele saberá que eu já sabia de tudo há semanas. Ao meio-dia, ele terá que encarar a realidade de que a mamata não apenas acabou, mas está retrocedendo a toda velocidade. Edith, Connor acabou de me mandar uma mensagem perguntando se quero sushi para o jantar de hoje. Disse que quer me oferecer algo especial antes da nossa grande reunião financeira amanhã. Se ele soubesse. Última atualização. Oi, família do Reddit. Quero começar agradecendo a cada um de vocês que me apoiaram nessa jornada. Seus comentários, mensagens e conselhos me ajudaram a encontrar forças nos dias em que senti que estava me afogando. Prometi uma atualização final quando tudo estivesse resolvido. Então aqui está, a conclusão da minha história. A reunião com meus pais e o consultor financeiro saiu exatamente como planejado. E o rosto de Connor quando percebeu o que estava acontecendo é algo que guardarei para sempre.
Todos nós nos sentamos no escritório do meu pai. Eu, Connor, meus pais e o Sr. Bradshaw, nosso consultor financeiro da família. Connor estava todo sorridente, provavelmente achando que essa era sua chance de consolidar sua posição nas finanças da família. Meu pai começou perguntando se Connor tinha algo que gostaria de nos contar antes de começarmos. Connor pareceu confuso, mas disse que não, que tudo estava ótimo. Meu pai assentiu e então puxou uma pasta contendo impressões das retiradas secretas de Connor da nossa conta conjunta. Capturas de tela das mensagens dele para Dei sobre o plano de longo prazo e a cereja do bolo, a transcrição da ligação que eu ouvi, onde ele chamava nosso casamento de pesadelo. Vocês deveriam ter visto o rosto de Connor. Foi como assistir alguém vendo seu mundo desmoronar em câmera lenta. Ele passou de confuso para chocado, depois para desesperado e por fim, para calculista em questão de 10 segundos. Imediatamente tentou alegar que tudo era um mal-entendido, que ele estava passando por um momento difícil e disse coisas que não queria dizer. Minha mãe, que estava fervendo de raiva desde que eu contei tudo a ela, finalmente perdeu o controle. Ela o chamou de parasita interesseiro e disse que nunca esteve tão decepcionada com seu julgamento de caráter. Connor tentou apelar para ela, dizendo que sempre tiveram uma conexão especial e que ela conhecia o verdadeiro ele. Minha mãe apenas riu e perguntou qual versão era o verdadeiro Connor. O que chamava o casamento de pesadelo ou o que chorou na renovação dos votos. A reunião terminou com o Sr. Bradshaw explicando que Connor havia sido formalmente removido de todas as contas da família, fundos e negócios. Meu pai informou que os papéis do divórcio seriam entregues naquela tarde e que ele teria 24 horas para retirar seus pertences pessoais de nossa casa. A última cartada de Connor foi se virar para mim com lágrimas nos olhos. Lágrimas de verdade. O homem merece um M. Ele me perguntou se eu realmente jogaria fora 3 anos de casamento por causa de uma única conversa estúpida. Eu olhei diretamente nos olhos dele e disse que não estava jogando nada fora. Ele já havia feito isso quando decidiu que eu era apenas um bilhete premiado. O processo de divórcio em si foi surpreendentemente rápido. Acontece que quando uma das partes tem evidências esmagadoras de que a outra entrou no casamento sob falsas pretensões e essa parte tem os recursos para bons advogados, as coisas podem se resolver de maneira eficiente. Connor lutou contra isso no início, exigindo metade de tudo, incluindo interesses futuros nos negócios da minha família. Sua contraproposta inicial foi tão absurda que até seu próprio advogado parecia envergonhado. Mas sua posição enfraqueceu consideravelmente quando minha equipe apresentou as provas. Os saques inexplicáveis, as contas ocultas que descobrimos, e o mais condenatório de tudo, as gravações dele admitindo que havia se casado comigo por interesse financeiro. No final, ele saiu com muito menos do que esperava, embora ainda mais do que merecia, na minha opinião. O momento mais satisfatório veio durante nossa última sessão de mediação. O advogado de Connor mencionou suas grandes contribuições para o crescimento da minha carreira e o apoio aos negócios da minha família. Meu advogado simplesmente reproduziu a gravação de Connor dizendo a Dani que ser meu marido era seu bilhete para uma vida confortável e se referindo a mim como a esposa do dinheiro. O olhar no rosto de Connor quando percebeu que suas próprias palavras haviam destruído sua vantagem foi impagável. Além do processo legal, esses 6 meses foram uma montanha-russa. As primeiras semanas após o confronto foram as mais difíceis. Passei por ciclos de raiva, luto, humilhação e uma dúvida esmagadora sobre mim mesma. Como pude ser tão cega? Como não vi todos os sinais? Minha terapeuta. Sim, eu procurei uma ótima terapeuta. Melhor decisão da minha vida. Ela me ajudou a entender que a enganação de Connor não deu certo porque eu era burra ou ingênua. Deu certo porque ele era calculista e habilidoso em manipulação. Ela me fez enxergar que confiar em alguém não é uma fraqueza. Que a falha está em quem quebra essa confiança, não em quem a dá. Saí da nossa casa antes mesmo de vendê-la. Muitas memórias estavam contaminadas pelo fato de que Connor nunca me amou de verdade, apenas representou um papel. Agora tenho um lindo apartamento no centro da cidade. Muito menor que a casa, mas completamente meu. Decorei exatamente do jeito que eu queria, sem precisar considerar as preferências de ninguém. A primeira noite no meu novo lar foi estranhamente difícil. Eu estava tão focada na logística. Configurar as contas de luz, mudar meu endereço na Amazon, decidir onde colocar todos os meus utensílios de cozinha aleatórios, que não me preparei para o impacto emocional. Tenho redescoberto partes de mim mesma que desapareceram aos poucos durante o casamento. Lembra como Connor sempre dizia que meu riso era muito alto em público? Semana passada dei uma gargalhada e até soltei um snort vendo um TikTok enquanto esperava na fila do Starbucks, e nem pensei em pedir desculpas. Pequenos passos, né? Meu relacionamento com meus pais, na verdade, se fortaleceu durante tudo isso. Meu pai me pediu desculpas, o que me pegou completamente de surpresa. Ele disse que se preocupava que crescer com riqueza tivesse me tornado um alvo e que deveria ter me preparado melhor para pessoas que me enxergariam como uma oportunidade em vez de uma pessoa. Foi a conversa mais vulnerável que já tivemos.
Minha mãe, por outro lado, entrou em modo mãe urso total, me checando todos os dias e me mandando artigos com títulos como 10 sinais de que esse homem só quer seu dinheiro, e como identificar um caçador de dotes. É um pouco demais, mas aprecio a intenção. Ela também já me arranjou 3 encontros às cegas, todos com homens que ela mesma verificou para garantir independência financeira. Recusei todos. Não estou nem perto de querer namorar de novo, mas sei que ela quer o meu bem. Meus amigos têm sido incríveis, especialmente Loretta e Scarlett, que têm me apoiado de formas que nunca poderei retribuir. Tina, infelizmente, ficou do lado de Connor. Ela era amiga dele antes de nos conhecermos, então acreditou na versão dele da história. A parte mais estranha tem sido encontrar amigos em comum que não sabem de tudo. Semana passada, esbarrei com Danny. Sim, aquele Danny com quem Connor estava conversando no telefone no Target. Ele fez um aceno esquisito e fingiu estar muito interessado nos papéis toalha. Só sorri e continuei andando. Mais tarde, vi que ele estava me observando do estacionamento enquanto eu carregava meu carro. Ficou claro que Connor contou a ele uma versão da história que me pinta como a vilã. Tanto faz. Não tenho mais energia para me importar com o que os amigos dele pensam. No mês passado, Connor apareceu no meu apartamento sem avisar. Disse que queria conversar, se explicar. Respondi que ele teve 3 anos para ser honesto comigo e que não estava interessada em ouvir a versão que ele inventou. Ele tentou me entregar uma carta que recusei. Mesmo assim, ele deixou na minha caixa de correio. Por um momento pensei em queimá-la sem abrir, mas a curiosidade venceu. Era uma mistura estranha de desculpas e justificativas. Ele dizia que realmente aprendeu a me amar, apesar de suas motivações iniciais, que se arrependia do que disse a Danny, que sentia falta de nós e da vida que construímos. Li uma vez e depois destrui sem responder. As palavras dele não têm mais poder sobre mim. Segundo a prima de Loretta que trabalha naquele restaurante chique do centro, Connor agora está namorando a filha de um dos sócios do meu pai. Ela foi avisada, é claro, mas decidiu que Connor é apenas mal compreendido e que eu claramente fiz algo para provocar o comportamento dele. Algumas lições precisam ser aprendidas na prática, suponho. Também redescobri minha paixão pela culinária, algo que Connor sempre dominava no relacionamento. Ontem à noite, fiz um risoto de cogumelos incrível e que, para minha surpresa, ficou comestível. Progresso. Ainda tenho dias ruins? Com certeza. Às vezes, acordo furiosa por ter desperdiçado 3 anos da minha vida com alguém que só me via como uma conta bancária. Às vezes, me preocupo em nunca mais conseguir confiar em alguém romanticamente. Às vezes, ainda relembro conversas e interações, procurando sinais que deveria ter enxergado. O divórcio foi finalizado no mês passado, 47 dias mais rápido do que a média para o nosso condado. A casa foi vendida rapidamente e usei minha parte para quitar algumas dívidas estudantis que carregava há anos e investi o restante. Connor tentou alegar angústia emocional e dano à sua reputação profissional na audiência final, mas essas alegações foram rejeitadas quase imediatamente. Semana passada, minha mãe me enviou um print do Facebook mostrando Connor em um evento beneficente com a nova namorada. Minha primeira reação não foi ciúmes nem raiva. Foi alívio. Alívio por ele ser problema de outra pessoa agora. Alívio por não precisar mais questionar se cada sorriso, cada palavra gentil, cada gesto de carinho era apenas parte de um teatro elaborado para ter acesso ao dinheiro da minha família. A esposa do dinheiro está morta. Longa vida simplesmente Nathalie. Ah, lembra daquele segundo celular que encontrei com o contato misterioso D? Descobri que D era Denise, a ex-namorada de Connor da faculdade, que convenientemente reapareceu 6 meses depois do nosso casamento. Eles estiveram em contato o tempo todo, com Connor enviando dinheiro para ela regularmente e prometendo que ficariam juntos assim que o plano estivesse completo. Ela anexou prints das conversas como prova, incluindo uma onde ele dizia que nossa renovação de votos era o último obstáculo antes da fase 2. Nem fiquei com raiva ao ler a mensagem dela. Apenas senti pena. Ela realmente acredita que é especial, que ele não fará com ela o que fez comigo. Respondi apenas uma coisa. Boa sorte. Você vai precisar. Edith, muitos perguntaram se ainda tenho contato com a família de Connor. Os pais dele me procuraram para pedir desculpas depois que tudo veio à tona. Eles não faziam ideia do que ele havia feito e ficaram horrorizados. Trocamos cartões de Natal, mas nada além disso. Algumas conexões simplesmente não valem a pena manter.